Uma das coisas mais complicadas que existem é lidar com pessoas ranzinzas. E se esse estado de espírito for constante, então nem se fala. Mas a ciência sugere que um pouco de mau humor pode até aumentar a capacidade de tomar decisões. Por outro lado, o bom humor melhora a saúde e aumenta a sua expectativa de vida. Confira só o VT. Pode ser em relação a horários. O que deixa minha namorada é assim, atraso de... Quando estou perdendo a hora de serviço, atraso no transporte e muita coisa a mais, né? Que a gente sai atrasado de casa e a gente fica preocupado com o serviço, né? Já tenho que acordar cedo para vir para a faculdade, a hora que eu estou chegando aqui, pegar trânsito e chegar super atrasada na aula e não conseguir responder a chamada. Algumas vezes tem a ver com excesso de tarefas a cumprir. Final de semestre, muita prova, um monte de trabalho para fazer, professor cobrando, muita pressão e não sabendo se eu vou ficar de DP ou não. Esse último ano está sendo muito estressante, né? Porque tem TCC para fazer, muito trabalho, as professoras correndo, a gente atrasou o início das aulas, tudo, e isso tá sendo bem estressante, bem de mau humor, deixa todo mundo, acho que, muito nervoso. Não importa por qual motivo, todos nós já passamos por momentos de mau humor. É ignorância, gente que não consegue ouvir, admitir que tá errado, ou que acha que sempre tá certo, que não sabe conversar, não sabe ouvir outra opinião. O que me deixa mal-humorada são as pessoas mesmo e o fato de elas não colaborarem com o humor da gente. Por exemplo, a gente está num dia bom e a pessoa vem com o mau humor dela e acaba deixando a gente mal-humorada. A palavra humor se refere aos sentimentos, às emoções do indivíduo. E basta olhar para o lado para constatar como as emoções são voláteis ao longo das nossas vidas. Menos que isso, podemos mudar de humor diversas vezes dentro de um mesmo dia. O humor jamais vai poder ser dissociado do comportamento, né? Então, você vai falar do humor sempre vinculado a um comportamento. Você vai sempre falar o seguinte, em humores negativos ou humores positivos, né? Algumas pessoas vão falar coloquialmente em mau humor e bom humor. Cara amarrada, respostas monossilábicas, postura de quem está pronto para uma briga. Quem nunca foi vítima de uma manifestação de mau humor? Quem nunca despejou em cima do coitado mais próximo um acesso de irritação extrema? Uma pessoa que estaria supostamente com mau humor seria uma pessoa que geralmente está com um sentimento negativo, no caso, se sentindo triste, se sentindo angustiada, ou irritada, ou com raiva, né? Essa pessoa teria comportamentos, geralmente, pouco afetivos, comportamentos mais agressivos, comportamentos mais distanciados do outro, poderíamos dizer assim, pouco simpáticos na relação com o outro. Acredito que lidar com o humor das pessoas tem que ter, né, habilidade, e se tratando de pessoas que têm o humor inconstantes aí, né, acredito que muita paciência, né, muita compreensão também são dois aspectos importantes para lidar com pessoas que têm esse tipo de problema. Percebo que a pessoa está mal-humorada, eu procuro ficar quietinha, não falar muita coisa, entendeu? Quando estou mal-humorada também procuro ficar quieta, porque às vezes você acaba falando coisas que não deve. Acho que deixando de lado é uma das hipóteses boas para a gente estar fazendo, não ligando muito, porque senão a gente acaba se interferindo com isso. Se já é difícil lidar com os momentos de mau humor das pessoas, imagina conviver com pessoas constantemente de mal com a vida. Dados da Organização Mundial da Saúde revelam que 3% da população mundial sofrem da doença do mau humor. São cerca de 180 milhões de mal-humorados em todo o mundo. O psiquiatra Renato Marque enumera as doenças que podem afetar o humor. Tem várias doenças, né? Normalmente assim, as mais conhecidas aí, né? São os quadros depressivos, tá? Nós temos os quadros de ansiedade também, e dentro do transtorno afetivo bipolar nós temos alterações, né, que a pessoa possa desenvolver da parte emocional, relacionado tanto a esses episódios depressivos quanto às fases de mania. E nessas fases de mania ela poderia estar com o humor mais elevado, mais exaltado.
Eu acho um pouco complicado lidar com pessoas mal-humoradas se esse mau humor é constante, é diário. Mas a gente tenta levar da melhor maneira possível, tipo, eu acho que levando em tom de brincadeira até certo limite, tá? Mas eu acredito que a pessoa ela tem que... alguém tem que dar um toque para ela, às vezes, que o mau humor pode estar prejudicando o relacionamento com os outros. Para o psicólogo Wilton de Oliveira, o mundo competitivo em que vivemos propicia o aumento do número dos mal-humorados. Pensa na sociedade em que nós vivemos, uma condição em que as pessoas vivem o tempo todo sob condições de frustração, condições em que os seus desejos são pouco atendidos, condição em que ela está o tempo todo sob um estado de privação afetiva, um estado de privação econômica, né? Onde ela vê uma propaganda na televisão e não consegue ser atendida, com o desejo de ter aquilo que a propaganda se dispõe a colocar para a pessoa. Então, veja bem, as pessoas hoje, em geral, vivem sob uma condição de frustração constante. Mas, segundo uma recente pesquisa australiana, estar de mau humor até que pode ter suas vantagens. Feita na Universidade de Nova Gales do Sul, em Sydney, a pesquisa concluiu que pessoas mais negativas, que ficam sempre com o pé atrás, desconfiadas, têm uma capacidade de análise maior e conseguem pensar mais claramente. Ao contrário daquelas pessoas muito alegres e flexíveis, os mais amargos têm mais facilidade para tomar decisões e resolver problemas. Para o professor da Faculdade de Psicologia, se o mau humor for momentâneo e resultante da pressão para resolver um problema específico, ele pode sim ser produtivo. Mas os que estão sempre de mau humor dificilmente conseguem tirar proveito desse sentimento. Se essa pesquisa estiver falando sobre condições, disposições momentâneas para a resolução de problemas, nós podemos dizer isso. Mas nós não podemos dizer que uma pessoa que vive uma condição de mau humor, devido a condições de privação afetiva, social e econômica, que geram uma sensação de impotência em relação ao mundo, nós não podemos dizer que essas pessoas estão mais criativas ou mais propensas a resolver problemas do que uma pessoa que está sob uma condição de mais tranquilidade, sob uma condição de mais reforçamento positivo na sua vida, em que está tendo uma condição de sucesso, que também geraria um aumento de variabilidade. Se você é um bem-humorado de carteirinha ou se anda precisando de motivos para fazer as pazes com o mundo, saiba que o bom humor pode te fazer viver mais e melhor. Em 2002, pesquisadores da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, perceberam que pessoas mais otimistas e alegres, ou seja, as bem-humoradas, tendem a viver 7 anos e meio a mais que uma pessoa de mal com a vida. Uma pessoa de bom humor estaria feliz, se sentindo feliz, sentindo prazer, ela sentiria os seus estados corporais como agradáveis. Como ela se comportaria em relação ao outro, né? Ela se comportaria geralmente de um modo afável, receberia o outro de uma forma positiva, sorriria, teria um contato que o outro definiria como agradável na relação com essa pessoa. Esse estado de espírito, segundo a pesquisa americana, tem tanta influência na longevidade quanto os atos de não fumar e manter o colesterol e a pressão arterial em níveis saudáveis. Isso porque as emoções positivas inibem a produção de 2 hormônios que, em excesso, são extremamente danosos à saúde, o estradiol e a adrenalina. Essas substâncias baixam as guardas das defesas do organismo, propiciando o aparecimento de infecções e dificultando o tratamento de uma série de doenças, inclusive a recuperação de infartos. Em grandes quantidades, ela também eleva a pressão arterial, dando brecha à manifestação de problemas cardiovasculares. No próximo bloco, a gente fala do humor no mundo das artes. Não saia daí, o assunto Volta Já.